Graça e paz, meus irmãos e irmãs. O Senhor Deus, há muitos séculos atrás, por intermédio do profeta Malaquias, faz a seguinte promessa: Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Séculos depois que Malaquias profetizou isso aqui, Jesus nasce. Enfaixados em pano, nascido numa pequena manjedoura, nasce o sol da justiça e ele traz a salvação. Nós precisamos compreender muito bem sobre a questão da justiça de Deus. O homem acha que ele pode cumprir a justiça de Deus e ao longo da história sempre buscou ter justiça própria, ganhar as coisas de Deus por mérito próprio. Mas o próprio Senhor diz que a nossa justiça é considerada por Ele como trapo de imundície. O que isso quer dizer é que as coisas que nós fazemos elas são insuficientes para agradar a Deus e para cumprir as exigências que o Senhor impõe sobre cada um de nós, exigências na área da justiça, da moral, das boas ações, enfim. Nós não conseguimos agradar a Deus em tudo. O único que conseguiu agradar a Deus em tudo foi Jesus Cristo. Por 2 vezes aparece a voz do alto e céu dizendo: Eis o meu Filho amado em quem minha alma tem prazer. Sim, Jesus foi o único que realmente agradou a Deus. Jesus foi o único que cumpriu a justiça de Deus. E por ele, Jesus, ser justo, ele se torna justificador daqueles que nele têm fé. Por isso que Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus. Jesus, ele na sua justiça, imputa a nós a justiça dele. Ele perdoa os nossos pecados e atribui a nós a sua justiça. Foi isso que Deus fez em Jesus Cristo, o pregando na cruz do Calvário. Paulo diz que isso foi a revelação da justiça de Deus. Deus mesmo fazendo justiça, como? Condenando a raça humana na pessoa de Jesus Cristo. O justo morre pelos injustos. Ele cumpre a penalidade que estava sobre nós. E assim, ele cumprindo essa penalidade, nós fomos isentados de culpa. De forma que agora a gente tem uma justiça não própria, mas a justiça de Cristo a nosso favor. E nenhuma condenação há mais para nenhum de nós. Por isso podemos nos alegrar no Senhor Jesus Cristo, porque agora nós somos justificados. O sol da justiça, quando ele nasce para mostrar o que é o padrão de Deus para as nossas vidas. Mas ele, quando nasce, ele traz a salvação para cada um de nós também. E assim, de fato, por conta da grande e maravilhosa obra de salvação executada em Jesus Cristo, eu e você podemos nos alegrar na salvação. Podemos nos alegrar de que agora já nenhuma condenação há. Não existe mais dívida de culpa nenhuma da nossa parte. Tudo por causa de Cristo Jesus. Isso deve para nós trazer algumas coisas. Primeiro delas, humildade. Porque nós não temos méritos diante de Deus. Nós não seremos salvos por conta da nossa própria justiça. Nós não temos nenhum mérito para receber a graça do Senhor. E pelo próprio nome, como diz, graça é um favor imerecido que o próprio Deus dá a pessoas que não merecem. Então que nós tenhamos mais humildade da nossa parte, não julgando os outros, porque a gente não é digno de julgar ninguém, a gente não tem mérito, justiça suficiente para julgar ninguém. Então mais humildade da nossa parte. Mas segundo, nós também temos muito motivo de gratidão ao Senhor, de viver de forma grata. Não só com palavras, não só com louvores, mas viver de tal forma que seja um contínuo dizer para Deus: sou grato ao Senhor. E como é que a gente faz esse tipo de agradecimento? Servindo a Deus, cumprindo a missão que Ele nos deu para cumprir neste mundo. E a nossa missão neste mundo é anunciar o sol da justiça. É levar a salvação de Jesus Cristo às outras pessoas, para que o sol da justiça resplandeça sobre aqueles que estão em trevas, que estão na ignorância e na morte pelo pecado. Assim nós vamos estar agradecendo a Deus, servindo ao Senhor e alegrando o coração dele.
Que esse Natal nos lembre que o sol da justiça nasceu, trouxe salvação, nós fomos contemplados com esse sol, alcançamos a salvação em Jesus Cristo e agora nós temos a missão de, com humildade, servir ao sol da justiça, sendo nós aquele que resplandece a justiça dele no mundo. Amém, queridos? Sejamos gratos sempre ao Senhor e nos lembremos sempre disso, para que a gente nunca fique soberbo, nunca fique orgulhosos, mas fique sempre humildes e gratos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, porque Tu cumpriu a Tua promessa de enviar o sol da justiça, de nascer neste mundo e trazer salvação sob Suas asas. Nós fomos aqueles que fomos contemplados, raiou sobre nós o sol da justiça. Nós vimos esse amanhecer sobre nossas vidas e assim o Senhor nos transportou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós fomos contemplados com a salvação por conta da justiça de Cristo, onde Ele transfere a Sua justiça para nossas vidas, de forma que nenhuma condenação há mais para nós. E nós não seremos salvos por nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo, que é suficiente, que é de fato poderosa e que é incontestável. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Nós humildemente, Senhor, agradecemos a Ti por isso e vamos viver humilde sabendo que não é por justiça própria que nós vivemos neste mundo e seremos salvos, mas por Jesus Cristo. Mas também queremos agradecer, dedicando nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor, prestando a Ti um culto racional e cumprindo a missão que Tu nos deste neste mundo de anunciar a salvação àquele que nasceu como o sol da justiça, o Salvador do mundo. Que o Espírito Santo nos use para espalhar, para irradiar a luz de Cristo aos que estão em trevas. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.